Bem-vindos ao canal, eu sou a Lívia Teodoro, esse é o canal do blog Na Via da Nega e hoje a gente vai falar sobre coisa que eu relutei muito a falar aqui. Refutar voz presidente. Meu não, porque eu sou de Wakanda. Esse é um vídeo para falar de direitos humanos, com foco nas crianças, principalmente para falar sobre trabalho infantil, que há bem pouco tempo foi pauta do excelentíssimo presidente. Eu e a minha Baby selecionamos alguns pontos importantes para falar sobre o trabalho infantil no Brasil, como que ele está colocado dentro da lei e os motivos pelos quais existe essa lei. Eu nunca imaginei que a gente tivesse que fazer vídeos defendendo a erradicação do trabalho infantil. Mas esse momento chegou, como vários outros momentos que a gente nunca acreditava chegaram aqui no Brasil, né? O primeiro ponto que nem muita gente sabe é que o Brasil tem alguns programas para combater a erradicação do trabalho infantil que a gente é obrigado a chamar de assistencialismo, que deveria ser um assistencialismo positivo, mas não é. O PET, que é um dos programas no Brasil para a erradicação do trabalho infantil, consiste no pagamento de um valor para famílias que são pegas com os seus filhos em situação de trabalho infantil. Teoricamente, esse valor seria para tirar essa criança da situação de trabalho e poder compensar essa família pela perca do valor que entrava pela atividade daquela criança. Só que o que pouca gente sabe é, quando a criança mora em área rural, esse valor é de R$25. E quando a criança mora em área urbana, esse valor é de R$40. Então, de repente, se a criança vende bala no sinal e ganha R$60 por dia, ela passa a ganhar R$40 por mês e os pais têm que garantir que essa criança esteja regularmente matriculada na escola, eles têm que ter vínculo com a Caixa Econômica, porque só se recebe por lá, tem que ter cartão cidadão e tem que ter cadastro no CAD único. Porque a função dessa verba é estruturar a família para que a criança não precise voltar para as ruas. O certo seria que a gente não tivesse nem que pagar esses valores, que nós tivéssemos uma sociedade equal para todo mundo. Mas R$40 vai sustentar quem? É importante falar que esse programa ele é coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Social, mas agora ele está dentro de uma pasta, de uma secretaria. Antes existia um ministério que cuidava disso, mas a partir de janeiro, como várias outras coisas, esse ministério foi suprimido, virou uma pasta, uma secretaria dentro desse Ministério da Cidadania. Eu vou deixar aqui embaixo os links com as fontes dessas informações que eu estou falando, para vocês poderem verificar e pesquisar mais a fundo, porque senão esse vídeo vai ficar imenso. Outra coisa é que o Brasil faz parte de uma convenção da OIT. Tem a Convenção 182. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho. A Convenção 182 trata sobre disposições contra o trabalho infantil. O Brasil ele é signatário dessa convenção. O que isso quer dizer? Ele assinou lá e, segundo essa convenção, ele tomaria medidas drásticas e rápidas para a erradicação do trabalho infantil. Eles falam sobre prostituição, crianças em situação de tráfico de drogas, crianças em trabalho insalubre. Isso tudo são as questões do trabalho infantil dispostas na nossa legislação. Quando estava lá legislando, ninguém estava falando da bonitinha que vendia limonada na porta de casa para poder pagar as aulas de tênis no final de semana. Para falar um pouquinho das origens, de onde pode ter vindo isso, antes do ECA, que foi instituído em 1990, a gente tinha o Código de Menores, que dizia que se o menor estudava e não trabalhava, ele era vagabundo. E isso a gente sabe de quem que a gente está falando, né? De filho de pobre. Isso dava abertura para que essas crianças fossem presas. Outro ponto importante da gente dizer é sobre CLT, saudosa CLT. A CLT dispõe sobre a organização do que é, o que não é trabalho, o que é legal, o que não é legal. E lá está escrito, menor de 16 anos só trabalha se tiver a partir de 14 anos e na condição de menor aprendiz. Menor de 14 anos não trabalha, em nenhuma hipótese. Se você vende limonada na porta de casa, isso não é um trabalho dos quais a gente está tratando aqui dentro dessa lei. Ai, mas eu trabalhei na loja do meu pai e sou uma pessoa muito boa. Querido, fala essa frase em voz alta na frente do espelho e depois você volta para conversar comigo. Essa mesma CLT garante, inclusive, que os trabalhos dos menores entre 14 e 16 anos, eles não podem ser prejudiciais à saúde nem à vida escolar dessas crianças. Então, se isso vier a acontecer, tem que estar totalmente dentro da lei. Se por algum motivo o trabalho que essa criança está desenvolvendo não contempla isso, é porque está errado. E aí, pra gente finalizar, falar um pouquinho de números, que é muito importante observar também, antes de concordar com o discurso do presidente. O PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, é uma pesquisa que todos os anos, de 2 em 2 anos, pesquisa dados sobre os lares brasileiros. E aí tem alguns dados aqui para falar para vocês. A última pesquisa de 2017 apontou que a gente tem 40,1 milhões de crianças no Brasil entre 5 e 17 anos.
Desse total, 1,8 milhões estão em condição de trabalho infantil, o que é ilegal. E aí a gente está falando de crianças em tráfico de drogas, a gente está falando de crianças se prostituindo, a gente está falando de crianças em trabalho agrícola. E o que é pior, no trabalho agrícola, essas crianças elas costumam ser menorzinhas. A concentração de crianças de 5 até 13 anos no trabalho agrícola, desse trabalho todo, é de 47,8%. Ou seja, quase a metade de todas essas crianças que a gente está falando que estão trabalhando, elas têm entre 5 e 13 anos e elas estão no campo. Elas estão cortando milho, elas estão em plantação de café, elas não estão vendendo limonada para pagar tênis no final de semana. Outro dado importante é o dado sobre educação, né? Só 94% dessas crianças, de todas as crianças entre 5 e 17 anos, estão matriculadas nas escolas no Brasil. Para finalizar, a legislação, ela assume que crianças entre 14 e 16 anos possam trabalhar. Ninguém está dizendo que não pode. O que a gente está dizendo é que precisam de condições dignas para que esse trabalho seja realizado. E mesmo tendo a lei que dispõe sobre isso, 89,5%, ou seja, quase 90% dos jovens de 14, 15 e 16 anos que estão trabalhando não têm carteira assinada. Mudanças na lei, mudanças na nossa previdência, cada dia a gente tem que começar a trabalhar mais cedo. A gente nunca vai se aposentar. E a gente tem um presidente concordando com o trabalho infantil. Como eu disse pra vocês no começo do vídeo, eu nunca me imaginei tendo que explicar o porquê que a gente deve ser contra e porquê que a gente deve ser a favor da erradicação do trabalho infantil no Brasil. Como eu disse, a gente não tá falando de você, muito criança, prestando serviço pra sua avó pra ganhar uma nota de 50 reais. A gente tá falando de crianças em situação de prostituição, crianças em situação de trabalho análogo à escravidão, crianças que saem da escola pra poder trabalhar. Isso não é legal, isso não é justo. Então, eu espero que com esse vídeo vocês se conscientizem, as fontes estão aqui embaixo, pesquisem um pouco mais antes de sair concordando com tanta bobagem. O problema não é ele falar bobagem, o problema é a gente concordar com ele. Espero que vocês tenham gostado, like no vídeo, me segue nas redes sociais, vai estar aparecendo aqui embaixo. Um beijo pra vocês, até o próximo e tchau, tchau!